9, né? Versículos 9 a 15. Versículos 9 a 15. Romanos 10, 9 a 15. Oi? A Damara está me lembrando aqui que ontem nós tivemos num encontro, num jantar de namorados, lá em Fundão. E foi um momento muito gostoso com o pastor Jamba. Pastor Jamba e sua esposa Mirella. Ele é de Angola. Ele é de Angola, mas já está no Brasil desde 2009. Ele chegou no Brasil para ficar, quando eu cheguei aqui na igreja, para ficar até o Senhor me mandar embora, né? Mas está lá em Fundão, pastor Jamba. Tivemos um momento muito agradável com eles lá, com a palavra de Deus. Graças a Deus fomos bem e voltamos bem. Romanos 10, 9 a 15. Leiam comigo, em voz audível. Leamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nosso tema de hoje é: os dízimos e as ofertas são aplicáveis para os nossos dias? Essa tem sido a discussão que tem dominado hoje. Há um grupo que diz que não, de forma alguma, hoje dízimos e ofertas não são mais aplicáveis. E argumentam dizendo, primeiro, isso é uma questão da lei. Como Cristo cumpriu a lei, não há mais necessidade de dízimos e ofertas. Segundo argumento, no Novo Testamento você não tem nada referente à igreja dizimando para as pessoas. Então, sendo assim, o dízimo acabou. Já está bem discutido isso, mas há também um outro grupo. E este grupo é aquele que abusa disso. E usa mais textos do Antigo Testamento, poucos do Novo Testamento, e começam a confrontar você, dizendo o seguinte: se você não der o dízimo, o bicho papão vai pegar. O enfermidade vai chegar, você vai ter que gastar o seu dízimo com aquilo que você... E põe medo nas pessoas. Ou, se você der o seu dízimo e uma oferta gorda, você abrirá a sua empresa, depois multiplicará a sua empresa, os problemas vão subir da sua vida, a riqueza chegará e você chegará a ter, mesmo que seja usado, um New Fiesta. Já imaginou? Não quer não, né? Tá. Pois bem, você vai ter riquezas na vida. Então, os dois lados, eles golpeiam a ideia principal de dízimos e ofertas na igreja. E a gente precisa entender algumas coisas referentes aos dízimos e ofertas. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta espetacular, vocês sabem disso, eu amo a carta de Paulo aos Romanos, como também aos demais, como também os demais livros. Mas essa carta, ela trata de maneira muito interessante de uma exposição fundamentada na doutrina, apontando a salvação para os judeus e também para os gentios. E depois ele fala que esta graça salvadora deve ser vivida pela igreja. E quando chega no capítulo 15, vamos lá comigo, por gentileza? No capítulo 15, versículos 22 a 24, Paulo aponta a razão
dele escrever essa epístola aos romanos. Ele diz: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora não tenho já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Ele está com a visão de evangelizar Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. É bonito porque ele vai falar assim: eu preciso convencer a igreja de Roma a entrar numa parceria missionária comigo. Para isso, ele expõe as doutrinas da redenção e a maneira de viver da igreja, para que a igreja de Roma entendesse que também os espanhóis precisavam receber a palavra de Deus, e a igreja seria honrada em participar desta evangelização. Quando ele chega então no capítulo 10, entre tudo aquilo que ele fala, ele trabalha a necessidade da confissão de Jesus como Senhor. E esta confissão tem que partir do coração, tem que partir da convicção de algo transformado na sua vida. Quando ele chega então para afirmar que todo aquele pode ser salvo, tudo aquele que pode ser salvo, ele agora implica em algumas necessidades para a salvação. E aí ele começa através de perguntas, fazendo também afirmações. Então ele diz que para ser salvo é preciso invocar o nome de Jesus. Mas para invocar é preciso crer. Mas para crer é preciso ouvir sobre. Para ouvir sobre é preciso que alguém vá lá e pregue sobre. Para pregar sobre é necessário que alguém envie. E agora, então, eu acrescento mais 2. Para ser enviado, ele precisa ser sustentado. E para ser sustentado, é preciso que haja a igreja local. Daí a minha briga com aqueles missionários que têm usado e dito: se você não sair, você está negando a Jesus. Não, precisa daquele que está aqui para o sustento também do missionário. Agora, de que forma que nós vamos sustentar os missionários? Através das ofertas e dos dízimos. Então, os dízimos são, sim, necessários para a igreja atualmente. Vamos então ver algumas coisas sobre os dízimos na Bíblia? Então, venha comigo primeiro para Gênesis 14, 18 a 20. Gênesis 14, 18 a 20. Você verá aqui que há um acontecimento, e este acontecimento derruba o argumento daqueles que afirmam que não há mais necessidade de dízimos e ofertas, porque o dízimo é uma questão de lei. Aqui nós estamos antes da lei. Então vamos para Gênesis 14, 18 a 20. Leiam por gentileza. E de tudo deu Abraão o dízimo. Qual que é o contexto aqui? O contexto é que Ló havia sido levado cativo. E dentro da guerra dos 4 reis contra os 5 reis, Abraão consegue lá, separa lá 318 homens
fortes, especiais na luta, bons guerreiros, vão lá e resgatam, principalmente Ló e aquilo que ele tinha, juntamente com aqueles que foram levados com ele. Quando ele está voltando, ele encontra com Melquisedeque, que era rei de Salém, ou de Jerusalém, e aqui ele é tratado como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele carrega as funções típicas do próprio Senhor Jesus, nos seus nomes, suas funções ali, e Abrão resolve dar a ele o dízimo de tudo. Eu quero frisar que, como era antes da lei, não houve uma exigência, nem mesmo um pedido registrado. Este ato de Abrão foi um ato voluntário, um coração desprendido, algo registrado para apontar para aquilo que deveria reger a igreja do Senhor, começando naquele que Deus estabeleceu como a origem do seu povo, que foi Abrão. Veja, o Senhor no capítulo 12 chama Abrão e estabelece em Abrão o seu povo. E Abrão espontaneamente entrega para este rei de Salém, Melquisedeque, o dízimo de tudo que ele tinha trazido. Um ato voluntário, de coração, algo apontando para princípios que regeriam a igreja do Senhor, tanto em Israel como no Israel espiritual. Agora vamos para Deuteronômio 12, 11. Deuteronômio 12, 11. Leiam comigo, por gentileza. Então, vamos lá? Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos for ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Deus agora, num povo já estabelecido, Deus coloca sobre eles as leis que deveriam reger toda a conduta do povo de Israel, e entre todas as exigências também está a entrega dos dízimos. E é interessante porque tanto em um quanto no outro há um lugar específico, há uma pessoa específica para o recebimento. Vejam bem, Abrão não disse assim: a partir de agora, eu vou administrar 10% dando cesta básica para os necessitados. Mas não, ele pegou o dízimo e levou a Melquisedeque. Agora o Senhor estabelece: eu criarei um local para serem depositados entre eles os dízimos. Então há um lugar estabelecido para a entrega dos dízimos. E este dízimo agora, neste contexto, é uma exigência de Deus, ou seja, uma questão legal. Os dízimos estabelecidos na lei era o sinal de obediência a Deus, mas também servia para o sustento dos sacerdotes e ainda atendimento aos necessitados. Vamos ver algumas coisas aqui. Malaquias 3:8, por gentileza, alguém leia bem forte para nós. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que
Muito bem, o que está sendo tratado aqui não é somente na questão dízimos. Malaquias trata de uma insensibilidade espiritual do povo de Israel. Tanto é que quando o Senhor chamava a atenção, mas em que estamos fazendo isso? Mas nós estamos, em quê? E assim vai tratando e relacionando insensivelmente, assim, no mesmo jeitinho que a igreja evangélica hoje tem vivido. A igreja hoje está vivendo no mundo, na prática do pecado, está se relacionando e realizando as coisas que este mundo faz, e quando você conversa, fala, não, isso não tem nada a ver, não. Isso não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. E aí começa com pequenas coisas. Só que essas pequenas coisas vão crescendo, e vão chegando a um ponto que você observa que a igreja não faz mais diferença. A igreja não é mais protestante, porque a igreja agrada a gregos e troianos. A igreja agrada a todo mundo, não pode ofender ninguém. Quando você falar algo a respeito dos falsos profetas, dos falsos mestres, a própria igreja se levanta contra você e diz, pare de julgar, não julgueis. Porque entende como um julgamento pessoal. Porque a igreja está tão envolvida nessa sociedade, tão corrompida por ela, que a igreja não tem entendido que está a ponto de comer as bolotas que os porcos comem, e ainda achando que é contra filé. Quando você olha para Malaquias, é justamente esse estado de pecado, e entre os atos pecaminosos também estão os dízimos. E aí você vê Deus falando, vocês estão me roubando, ou seja, vocês não estão me obedecendo. Este é o primeiro princípio, tens me roubado, ou seja, você não está me obedecendo. O princípio da lei é para mostrar a pecaminosidade do homem e apontar para uma direção em que Deus requer. Então, quando, entre outras coisas, eu deixo e retenho o dízimo, principalmente no contexto de Israel, eu estava desobedecendo ao Senhor. Mas não é só isso. Nós temos também, junto com isso, o sustento dos sacerdotes da casa do Senhor, a manutenção da casa do Senhor. Olha o versículo 10 do mesmo capítulo, do mesmo livro, Malaquias 3:10. Vamos lá ler juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, o que está sendo tratado aqui é justamente para que haja mantimento na minha casa. É a sustentação dentro do propósito de Deus. Vamos lembrar que nas tribos de Israel, uma tribo foi separada e essa tribo não recebeu herança, ela não recebeu terreno, ela não podia ir para lá se gastar em tirar o mato, em plantar, em fazer pastagens e cuidar das ovelhas, porque esta tribo foi escolhida para cuidar das coisas do Senhor, que eram aí os sacerdotes e os levitas. Esses precisavam de tempo integral na casa e no serviço do Senhor. Então a casa do Senhor precisava ser sustentada. Esses homens precisavam ser sustentados pelas ofertas, pelos dízimos trazidos à casa do tesouro, à casa de Deus. E digo mais, Deus ainda dizia o seguinte: a oferta que você traz, o melhor da oferta, o sacerdote deve separar para o seu sustento. Deus tratando com dignidade aquele
que se dispõe 24 horas, não são 12 horas, 8 horas por dia, não bate cartão. Aquele que chegava lá, batia cartão, depois o tempo está fechado, acabou, não tem mais nada. Não, aquele que estava a serviço do reino de Deus. Mas não só isso, vamos aqui mais, por favor, Neemias, capítulo 13, versículos 10 e 11. Neemias 13, versículos 10 e 11, encontramos aqui também algo que nos faz ver o serviço necessário da obra do Senhor. Olha como está escrito, leiam comigo. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Quando você tem na casa do Senhor os mantimentos, você serve ao grupo que ali está e também aos necessitados. Mas quando você não tem, aquele que está precisa arrumar outro serviço para o seu sustento. E aí Neemias diz, olha o que ele diz no versículo 10, eles estão fugindo para o campo, eles estão tendo que plantar, eles estão tendo que colher, cultivar, colher, eles estão tendo que cuidar das ovelhas. Por quê? Porque não estão sendo sustentados. Então, na lei, os dízimos e ofertas eram trazidos para o sustento. Então, como obediência a Deus, como a assistência e sustento dos que serviam no templo e também como assistência aos necessitados. O princípio real é justamente a obediência a Deus, servindo as pessoas. Denise. Só um minutinho, porque não dá para você ouvir com o barulho aqui, por causa do... Pode falar agora. Muito bem. A primeira pergunta da irmã Denise é: a restituição de imposto de renda, eu dizimo ou não? Eu vou falar a minha experiência, porque nós vamos chegar depois no Novo Testamento e vamos ver que muda um pouquinho da lei, tá? Mas já respondendo, eu entrego o dízimo do total. Eu recebo X, mas eu entrego de Y. Eu entrego de tudo aquilo que foi colocado para mim. Sendo assim, eu entreguei daquilo que já foi retido no imposto de renda. Então, se eu já entreguei, eu não vou nem receber tudo aquilo que eu dizimei para entregar. Então, eu recebo, não preciso dizimar. Se eu entrego, e sou eu, tá? Se eu entrego só do líquido, e aquilo, o valor que é retido na fonte, depois ele é devolvido parte dele para mim, aí o correto seria então devolver daquilo que eu recebi como restituição. Mas eu preciso chegar depois lá, porque aí uma questão seguinte, a gente vai ver que não é mais legal, segundo a lei, tem que fazer, senão o bicho come. Tá? Mas eu estou citando um exemplo para lhe responder essa primeira pergunta sua, assim que eu faço agora, no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento. Ficou claro? Ficou. A outra pergunta é? Sim. A outra pergunta da irmã Denise é, se eu
se 10% daria 197, eu posso colocar 200? Eu, particularmente, aí, de novo, eu coloco 197 de dízimo, 3 de oferta no descrever ali, tá? Porque seria o dízimo e a oferta. Mas não vejo problema, porque eu falo, como eu disse, vamos chegar no Novo Testamento depois, que vai ser um pouquinho diferente do espaço legal. Mas eu faria dessa forma, né? Se eu arredondo, normalmente na descrição eu coloco ali, dízimo 199, R$1 de oferta, tá? Mas a gente vai chegar lá depois no Novo Testamento, e aí vai ajudar bastante nisso aí, tá bom? Mas aí eu estou citando o meu exemplo, né? Tanto para um quanto para outro, tá bom? Pode? Deixa eu contar uma historinha para... para quem está ouvindo lá. Ela está perguntando se a pessoa já é dizimista, como deve ser a oferta? Qual que é o certo para ser a oferta? Então, deixa eu lhe contar uma história, e não é história, é história mesmo, é fato, né? Chegou uma proposta, lá nos 2009, 2010, eu tinha acabado de chegar no presbitério, chegou o administrador do sítio, entrou com um documento solicitando uma oferta de R$1 por aluno da escola dominical. Quando eu falo R$1, ou 2, ou 5, eu estabeleço o limite, aí não é oferta. Oferta é algo que está no seu coração e que você entrega além do seu dízimo, como você desejar, como estiver no seu coração. Isto é oferta, voluntário. Aí pode ser você que determina, estou dando essa oferta para missões, então você precisa discriminar lá para missões, para o diácono saber, porque a nossa igreja, graças a Deus, tem lutado, privado, para que, se você coloca uma oferta para determinado fim, então o conselho tem determinado aquela oferta para aquele fim. Se você coloca para missões, então ela vai ser encaminhada para missões. Se você coloca, estou dando uma oferta aqui para aquisição de 10 cestas básicas, então passará para o diácono arrecadará as 10 cestas básicas para ser distribuídas. Então, você determina. Então, a oferta é dada depois do dízimo, ou seja, acima do dízimo, o valor que estiver no seu coração. Não tem valor especificado. É de coração. Isso. A gente vai entrar justamente nesse caso agora, que é a questão do Novo Testamento. Então, acho que vai clarear bastante aí para nós aí essa questão dos dízimos e ofertas agora. Veja bem, nós falamos então dízimos antes da lei, dízimos na lei, e agora os dízimos no Novo Testamento, incluindo a nossa vida. Vamos para Mateus? O argumento das pessoas é que o dízimo acabou, alguns, né? É que os dízimos acabaram em Jesus, não tem mais necessidade de entregar dízimos e ofertas. Jesus está rebatendo em Mateus 23 os escribas e fariseus. A partir do 13 ele vem com algumas advertências a esse grupo. E quando chegamos no versículo 23, o Senhor Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora preste atenção no termo: devíeis, porém, fazer estas coisas, ou seja, a misericórdia, a justiça e a fé, sem omitir aquelas que são as questões estabelecidas, e aqui então tratada como os dízimos e ofertas, o dízimo do hortelã e do... Jesus está dizendo que não elimina a responsabilidade da questão da obediência a Deus, e aí eu estou falando de dízimo e oferta, mas eu posso incluir isso também à lei de Deus.
existem leis rituais que apontavam para Cristo. Estas leis que apontavam para Cristo, elas foram então cerimoniais, elas foram encerradas em Cristo, como dias, festas, e coisas do tipo, circuncisão e coisas do tipo, mas o princípio da lei de Deus continua. A diferença é que antes de Jesus, você cumpria a lei para obter, só que você não conseguia. Então você trabalha. Por isso, uma palavra do saudoso reverendo José João, uma interpretação pessoal dele. Por que nós cultuamos no domingo e não no sábado? Aí ele diz, primeiro que a Bíblia ordena isso, ou ordena não, ela aponta isso dos apóstolos, sempre se reunindo no primeiro dia de semana. Segundo, acabou a questão de ser a legal do sábado, tem que ser no sábado, tanto é que Colossenses ele fala sábados, festas, luas novas e tal. E também porque na lei é como se você trabalhasse, descansar. Agora, em Jesus você descansou e agora você trabalha. Então, trabalhou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, descansa no sábado. Aí você é a lei, a exigência. Agora, em Cristo, Ele lhe dá o descanso primeiro. É a convicção da salvação. Então, você descansa no domingo, trabalha na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Essa é uma visão dele que eu acho interessante, mas é uma interpretação dele. Então, a grande questão é que Jesus não desfez a necessidade dos dízimos. Ele deixou bem claro, devíeis fazer estas sem fazer aquelas. Ou seja, o que Jesus está condenando é o que muitos crentes fazem hoje. Não vou para a igreja e mando o meu dízimo. Aí tem que ter o lugarzinho do dízimo ali do cara, o dízimo chegar, o dízimo sentar, né? O dízimo cultuar, depois o dízimo ir embora. Não é isso que Jesus quer. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Selene. Pastor, às vezes a pessoa não dá o dízimo. E tem pessoa que alega assim, eu ganho tão pouco, né? Não sobra, né? Mas eu vou dar uma oferta. De vez em quando eu dou uma oferta. Tá, a Selene está falando aquelas pessoas que não querem dar o dízimo e que só dá uma oferta porque ganha pouco. Às vezes nem é sempre que dá. Às vezes a pessoa fala assim, não, esse mês eu vou dar uma oferta, mas eu não sou dizimista. Sim. Antes, não me deixe sem responder essa pergunta, que eu não vou responder lá agora não. Lá, mas no final a gente dá uma palavra sobre ela. Mas não me deixe esquecer, porque eu vou falar alguns argumentos aqui, e depois a gente volta lá se você me permitir. Tá bom? Veja bem. Se tem uma coisa que a gente precisa entender a respeito de dízimos e ofertas, que é apenas um mínimo, uma partezinha da vida do crente. Assim como também você viver a sua vida com a sua administração e tudo mais que você tem para fazer. Assim como vir ao templo. Eu posso vir ao templo e não ser salvo. Eu posso entregar o dízimo e não ser salvo. Eu posso ser ofertante e não ser salvo. Não é isso que vai me salvar. Jesus está combatendo ali a questão de eu faço, está vendo? Olha para mim. Eu mereço. Olha só. Eu não só sou dizimista, como eu sou ofertante, como eu ajudo o meu próximo, olha para mim, eu mereço a salvação. E isso Jesus está condenando. Ele está dizendo o seguinte, não adianta você levar o seu dinheiro, não adianta você entregar o seu dinheiro, olha o que ele diz, se você está negligenciando os princípios mais importantes da lei, quais são? Entre dízimo e praticar a justiça, a misericórdia e a fé, então primeiro esses. E eu preciso ver com você algumas coisas importantes. Vamos lá para Gênesis 4, 4 e 5. Gênesis 4, 4 e 5. Como é que está lá? Pode ler bem forte. 4 e 5. Abel.
Vamos começar então dentro da lógica de Jesus. Volta no 3, por gentileza. Aí ele traz uma oferta. 4. Tá bom, segura aí. Já começa no enunciado apontando a disposição do coração. Um traz do que tem, o outro traz das primícias. Agora, a segunda parte do versículo 4 e a primeira parte do versículo 5 vão nos ensinar o que Jesus está falando lá. Agradou-se o Senhor de quê? Da oferta? Não. Agradou-se primeiro de Abel, depois, consequentemente, da sua oferta. Olha só a primeira parte do versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta. Então, primeiro vem a pessoa, primeiro vem o ofertante, primeiro vem o dizimista. Se o Senhor não agrada do coração, Ele não quer o seu dízimo, Ele não quer a sua oferta. Eu tenho dito aqui na igreja, se você não perdoa, se você é aquele que não gosta de vir na igreja, não precisa trazer o seu dízimo e a sua oferta. O Senhor não receberá o seu dízimo e a sua oferta, a não ser que você não possa vir. É diferente. Tem uma enfermidade, tem que ficar em casa, mas... Então, se você dá... Eu não, vou viver lá no mundo, o meu prazer é com os outros, não na casa do Senhor, mas o meu dízimo eu mando. Não precisa mandar. Eu sei que você vem sempre, então para você não serve essa mensagem. Mas se você tem alguém que está assim, pode falar com ele que eu falei. Falei, olha, o pastor mandou falar com você que não precisa levar o seu dízimo para a igreja, nem a sua oferta. Por quê? Porque nós não trazemos oferta aqui para sustentar pastor, nem para sustentar. Nós trazemos a oferta aqui como expressão de culto e adoração a Deus. E o Senhor tem que agradar do coração para agradar da oferta. E não importa se é 50 centavos ou 50 mil. Depende de quem deu, de quem ofertou. Alguém pode trazer aqui uma oferta de 50 mil reais que não vai caber no gasofilácio. Por isso, então, ele tem que fazer um depósito e trazer o comprovante. E pode vir aqui uma criança com 50 centavos, ou você ou eu com 50 centavos, e julgar, e Deus diz assim, você está aprovado. O de 50 mil não, porque Ele quer o nosso coração, Ele trabalha o nosso coração. E o nosso coração, agora, trabalha a questão da fidelidade e obediência a Deus. E aí eu vou dizer da obediência a Deus. Primeiro livro de Samuel 15, 22. Vamos lá? 1 Samuel 15, 22. Vamos ler juntos também? Vamos lá? Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que estava acontecendo aqui? Havia uma ordem de Deus. Saul, você tem que ir lá e tem que fazer isso, eliminar tudo e todos. Mas Saul deixou alguns sem morrer, Agag, por exemplo, rei de Amaleque, e trouxe junto alguns carneiros, algumas ovelhas. E a justificativa dele para Samuel foi, nós trouxemos para oferecer ao Senhor. E é nesse ponto que o profeta Samuel diz para ele, olha o que, vamos repetir. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício? Lembra, eu acho que é do Salmo 50, se eu não estou equivocado, acho que é o Salmo 50, que fala assim, não é meu todo animal, se eu tivesse fome eu matava e comia. Eu preciso da sua ofertinha. Vocês acham que Deus precisa do seu salário inteiro? Quanto mais de 10% dele.
dele é o ouro, dele é a prata, ele não precisa de comer. É um ato de obediência, de interação. Na verdade, dízimos e ofertas precisam ser vistos por nós como a bênção concedida de tomar parte no reino de Deus. Deus não precisa. Deixa eu repetir a você e contar para alguns outros uma experiência de 2002 ou 2003, lá no seminário de Belo Horizonte. Também o reverendo José João, saudoso reverendo José João. Estávamos lá com uma crise muito grande, não no seminário, mas o dólar lá em cima. E a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais estava com dificuldades, porque havia iniciado construções de casas, igrejas para missionários, e o sustento dos missionários estava deficiente, estava com um grande problema, e a igreja e a agência de missionária estava com um grande problema. E me lembro de, numa semana, o pastor José João nos convocar para a oração, para que Deus olhasse para os missionários, olhasse para as pessoas que estavam recebendo a pregação da palavra de Deus. Isso numa semana. Quando foi na outra semana, ele chegou e disse: vamos agradecer a Deus, porque um empresário internacional, aqui do Brasil, internacional, que tem uma empresa internacional, doou para ser distribuído em 3 anos, $700 mil. Deus pode pegar um só e satisfazer toda a necessidade da igreja se Ele quiser. Ele não precisa do meu dízimo e da minha oferta. Ele não precisa, Ele quer o meu coração envolvido. E aí entra um pouco, Selene, naquilo que você disse. A Selene fez uma pergunta: eu ganho muito pouco, então por isso eu não entrego, e por isso eu dou umas ofertas esporádicas. Deixa eu dizer uma coisa: eu não estou dizendo que Deus vai pesar a mão, que Deus vai mandar umas enfermidades sobre ela, não estou dizendo nada disso, mas eu quero dizer para você uma coisa: o que Jesus falou sobre a oferta da viúva pobre? Quem era aquela viúva? Vocês estão pensando que hoje, estou vendo muitas pessoas hoje reclamando da aposentadoria de um salário mínimo. Miséria, esse negócio, absurdo, a miséria. Não se esqueça que há pouco tempo ganhava-se meio salário mínimo. Não se esqueça que antes disso não ganhava nada. Então louve a Deus porque tem um salário mínimo para você que está aposentado. Ou é viúva, ou viúvo, tem um salário mínimo. Porque naquele tempo não tinha. E aquela mulher pegou os centavos que ela tinha, todo, e colocou no gasofilácio. Jesus olhou e falou assim: essa mulher deu mais do que as pessoas estão dando muito dinheiro aí. Olha, Jesus, ele olhou para aquela mulher não olhou nem para, vou dar o dízimo. Ela deu tudo que ela tinha, Selene. Então, não justifica se eu ganho pouco. Mas também não condeno aquele que tem alguém na família morrendo, precisando de um remédio, mas ele não pode comprar o remédio, ele vai levar aquilo para a igreja e deixar sem dar o remédio também. Então, a dica que eu dou como igreja presbiteriana é que você traga o seu dízimo. O meu dízimo é R$120. Entrega o seu dízimo, chega para o diácono e fala assim: meu irmão, a minha esposa precisa de uma receita de remédio, comprar remédios, que fica em R$400. Eu gostaria que a junta me ajudasse. A junta diaconal vai lá, vai comprar seu remédio 400. Não importa se você deu só 120. Então é um ato de fé. Mas é a questão, o Senhor quer a obediência, Ele não quer o sacrifício em si, Ele quer a obediência. Miqueias 6, versículo 8. Miqueias 6, 8. Vamos chegar lá, vamos discutir mais esse assunto. Miqueias 6, 8. Vamos para a leitura? Juntos? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Isso é
a base. A partir disso, você tem as outras coisas. Não adianta, porque, veja bem, eu posso trazer aqui, a Damares pode falar assim, peraí, você levou o dinheiro de pagar a luz. Não, eu estou dando para o Senhor lá. Mas se eu não pratico a justiça, se eu não amo a misericórdia, e se não busco andar com humildade, não adianta nada disso. Agora, se eu tenho a visão que Jesus falou, que é a mesma daqui, que está lá em Gênesis, do coração, e agora então, a justiça e a misericórdia e a humildade na presença de Deus, certamente o que eu tenho é para o serviço do Senhor. É para o serviço do Senhor. Agora vamos para um texto muito sério, Mateus 5. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá, gente? A da Selena eu já respondi, mas respondi depois, né? Mas respondi. Então pode perguntar, pode participar também. Mateus 5, 23 e 24. Vamos ler juntos? Mateus 5, 23 e 24. Leiamos. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. É muito comum a igreja disciplinar adúlteros. Mas dificilmente a gente trabalha os outros ângulos da vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria. Neste mesmo Sermão do Monte, e no mesmo contexto, o Senhor Jesus está dizendo no versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, certo? E quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22, eu, porém, vos digo, só estará sujeito a julgamento quem matar de forma horrenda. É assim? Não. Olha como é que está. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito. Ou seja, não é um ato que condena. É por isso que tem muita gente terrivelmente destruindo emoções daquele que tem alguém na família que infelizmente cometeu suicídio. E aí então vira e diz, está lá no inferno queimando agora. Aí Jesus fala com ele, você está pensando que é só matar que está sujeito? Não, chamar o outro de tolo também está sujeito. Jesus está dizendo para essa pessoa assim, está pensando que o suicídio é isso? Pois então, falar mal dele também é. O que Jesus está dizendo no Sermão do Monte, e isso eu tenho falado para a igreja aqui, tem me desmontado, é que é muito mais do que um ato em si, é tudo que quebra a lei. Então Deus quer o nosso coração, e Ele está dizendo o seguinte, olha, trate primeiro a sua vida. Deus quer você. Está difícil. Deus sabe que está difícil. Está complicado. Deus sabe que está complicado. E é por isso que Ele não me eliminou até agora e não eliminou você até agora. Porque Ele trata com misericórdia. Misericórdia é não dar aquilo que merecemos. E graça é nos dar aquilo que não merecemos. Pensa um pouquinho. Quem aqui não tem nenhum dos pecados condenados por Jesus no Sermão da Montanha? Seja o primeiro a tirar a pedra.
Aí o cara tira a pedra e fala, você nunca errou? Eu falo, de perto não. Gente, quando eu falar assim, eu vou contar e falar assim, piada, aí você ri, porque para nunca sem graça. Oi? Quer ver uma coisa? Eu falo de alguém, que a Damares está falando aqui, então eu vou reproduzir. Eu falo de alguém com alguém. Só quando eu estou falando desse alguém com alguém, esse alguém de quem estou falando mal, ele não está perto para se defender. Então aí é uma covardia, porque aquele que recebe a palavra vai acreditar no que eu falei. Então é necessário ter esse cuidado. Gente, palavras mal faladas são dignas de julgamento. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Mateus 12, 36 e 37. Palavras mal faladas. Olha só o que diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O que Deus quer não é dizer assim, você não pode ser um ofertante, você não pode ser um cultuante, não é isso. Ele está dizendo o seguinte, trate o todo da sua vida. Não adianta você canalizar numa religiosidade, volte para o Senhor e trate o seu coração. E nós precisamos disso. Olha, estou colocando na primeira pessoa do plural. Nós precisamos disso diariamente. Tratar o nosso coração. Olha o que Davi disse, eu acho que é Davi, no Salmo 139. Sonda o meu coração. Vê se há em mim caminhos maus e guia-me por veredas da justiça. O que ele está dizendo é, Senhor, não me deixe sozinho. Olha a oração que Jesus ensinou para os discípulos. Qual que é, para nós, qual que é a última petição? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na verdade, o original é, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Qual é a interpretação para a gente entender bem isso? Senhor, eu não sei o trajeto da minha vida, o que o Senhor tem preparado para a minha aprovação. Eu tenho medo de ser tentado e não conseguir resistir. Mas se tiver de passar por uma tentação, que o Senhor me proteja de cair nessa tentação. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, reconheça que você é passivo de erros. Então, trate o seu coração, trate a sua vida. O Senhor não precisa do seu dízimo, da sua oferta. Ele quer você que consequentemente virá com o dízimo, com a oferta, com o culto, com o arrependimento, com pedir perdão, ofendeu, pedir perdão, perdoar e voltar para o Senhor e pedir perdão ao Senhor de novo e lidar, resolver os problemas, servir o outro, amar o outro. Quando eu disse na pastoral que nós não estamos preparados para aquilo que é contrário a nós. Nós, querendo ou não, nós olhamos para as pessoas desfavorecidas com um olhar de rejeição. E não estou falando vocês não, estou falando nós. É muito mais fácil chegar para alguém que está bem vestidinho, cheirosinho e abraçá-lo, seja bem-vindo, do que dar um abraço na... É Patrícia que estava aqui? Na Patrícia. Ela está bêbada. Ela está suja. Logo já vemos ela como alguém cheia de espírito maligno. Mas eu pergunto, será que Jesus trataria a Patrícia como às vezes nós tratamos? Não adianta eu rejeitar a Patrícia e trazer 90% para a casa do Senhor e ficar só com 10% lá em casa. Nós precisamos rever os nossos princípios de tratamento. Claro, tem que haver prudência, lógico. Mas nós não podemos olhar
Está vendo só como que é fácil falar sobre perdoar o outro, mas às vezes uma coisa tão simples. Nós não somos... Já imaginou se de repente chega aqui e se assenta aqui alguém que é homossexual e ele está com seus aparatos de homossexual e senta ali? Como nós trataremos essa pessoa? Temos que tratá-la como pessoa. Aquele autor que visita a igreja de vez em quando, chamado John Piper, ele fala assim sobre mulher, ele diz assim: mulher não é um corpo, é uma pessoa. Seja quem for que adentrar esse templo, é uma pessoa e precisa ser bem tratado aqui e fora daqui. Às vezes é difícil? É. Às vezes é complicado? Sim. Mas nós precisamos olhar para isto com o olhar de Jesus. Porque senão não adianta. Não adianta. Não adianta eu me colocar na presença de Deus se eu não tratar isso. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer de novo, não. Pode acontecer de novo. Mas eu preciso tratar isso. Senhor, eu sei que a minha oferta, o meu dízimo está aqui, mas eu preciso do meu coração na tua presença. No Novo Testamento, o dízimo faz parte da vida, não como um fim em si mesmo, mas como uma extensão de uma visão. Eu não tenho mais tempo para tratar aqui, mas vou apenas citar. Aí pode projetar o texto, por gentileza. Primeiro a Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17 fala que existem ali as lideranças, os presbíteros, que são responsáveis pelo trabalho da igreja. E eles precisam estar ali, assim como os apóstolos, precisamos estar firmados na oração e na palavra. Então eles precisam ser sustentados. Precisam ser sustentados. Como que eles são sustentados? Pelos dízimos e ofertas. Você está aqui agora e eu tenho aqui um ventilador me soprando aqui, mas quando está, como diz eu não sei onde que o diácono Natan sem H, disse que está muito frio. Não, mas se ele falou que está frio, então está frio, né? Para vocês talvez esteja muito frio, mas realmente está mais fresquinho, né? Estou apenas brincando com ele aqui. Mas se está calor, a gente fecha aqui e liga o ar-condicionado. De vez em quando tem alguém precisando de uma cesta básica. Tem alguém para deixar o templo limpinho aqui. Tem alguém para limpar o banheiro para que você possa usar. Tem lá papel, a água que é usada lá, tem a água geladinha ali para você tomar. Isso tudo é o sustento da casa do Senhor. Então você agora diz, precisa dos dízimos e ofertas? Sim, para que isso seja manifestado. É? Deus pode. Eu conheço a história de um homem, de um pastor, que a igreja era mais ou menos igual a nossa, assim, um pouco inclinada, e chegava todo domingo um bêbado na igreja, e ele se sentava no terceiro banco com aquele capacete de construção, e aí ele dormia. Quando ele dormia, o capacete rolava, aí o diácono vinha e falou: não, pode deixar, deixa, depois pega. E aí foi, como diz um saudoso jogador de futebol, foi fono, né? Foi andando, foi passando a vida, e de repente, um dia o pastor saiu de férias. Quando o pastor voltou, a primeira coisa que ele chegou, quando ele subiu no púlpito, ele viu aquele ex-bêbado assentado, de banhozinho tomado, havia se convertido ao Senhor. A gente precisa cuidar disso. O Novo Testamento, você olha para o sustento da casa do Senhor. Cidinha. Sim. Aí eu me lembro que eu perguntei ao pastor Tadeu, eu falei: pastor, esse negócio de pegar o livro da sua igreja, levar para outra igreja, porque acha que a outra igreja é menos favorecida. Aí ele falou bem assim comigo: irmão, você compra no Bob, paga na Americana. Aí eu falei: não, pastor, não, de jeito nenhum. Sim. A nossa igreja tem condição, vou levar para a igreja ali que está dando condição. Aí ele me deu
Sim. Deixa eu só reproduzir a sua fala, porque tem pessoas em casa que querem ouvir o que você falou, ainda mais que alguém riu aí e falou, deve ter alguma coisa que eu quero ouvir. A irmã Cidinha disse, então, que ela perguntou se é saudável pegar o dízimo, ela é membro de uma igreja, pegar o dízimo dela e levar para uma outra igreja menos favorecida. E aí o pastor disse para ela na época que ela não compra numa loja para pagar na outra. Então, onde ela comprou, ela tem que pagar, né? Então, foi boa a fala dele. A minha palavra com respeito a isso é, se realmente a outra é menos favorecida e não é por causa de falhas na administração, então eu trago meu dízimo e solicito o conselho para que entre numa parceria com a outra dentro das possibilidades. Aí é viável, né? Mas eu trouxe para cá, né? Muito boa a palavra. Bom, irmãos, mas há também a questão dos missionários que nós acabamos de ler. Como nós vamos enviar alguém? Tem que sustentar. E como que eu vou sustentar? Através dos dízimos e ofertas. Tá? Eu tenho um pouco de medo quando a gente começa a assumir, buscar as ofertas individuais. Porque normalmente aquele que tem o coração aberto para ofertar para missões na igreja, aí chega um outro e fala, vamos dar uma oferta para fulano de tal. Aí você assume lá, você deixa de trazer aqui. E a igreja tem compromisso com ele. Né? Então, quando você... Aí não é pecado não, tá? Porque é oferta. A oferta você dá ou não, se você quiser. Mas se eu deixo de trazer a oferta missionária para o gasofilácio e dou para um missionário lá, sem trazer também para a igreja, eu estou... Antes, a igreja assumiu uma responsabilidade porque você e eu colocarmos a oferta missionária aqui. Certo? Depois, eu paro de trazer a oferta para cá e dou para uma pessoa específica lá. A igreja tem que manter a palavra dela aqui. Então, aí fica complicado como é que vamos gerenciar aqui. Então, eu tenho um pouco de medo quando você começa a chamar as pessoas para começar a fazer fora. A não ser que você faça fora e faça aqui também. Mas eu queria encerrar... Não. Se alguém não está dizendo, se eu acho que está falhando e é erro, é função minha denunciar. Denunciar a quem de direito. Vamos pensar aqui. A administração está equivocada. Aí eu tenho que, como a igreja presbiteriana funciona com conselho, eu preciso denunciar o conselho. Primeiro, eu vou ao conselho. Olha aqui, vocês estão administrando errado. Certo? Se é errado, então precisa ser disciplinado. O conselho não aceitou, aí você recorre, então, você vai ao presbitério que que jurisdiciona o conselho para que haja uma análise. Outra coisa, e aí é o medo nosso, quantos presbíteros temos aqui? Levanta a mão os presbíteros aqui, só para de presentes aqui. 1, 2 presentes aqui na sala. Vocês sabem o peso que é, porque é fácil para a UMP chegar e falar assim, queremos um dinheiro para fazer uma obra evangelística. Que joia! Aí o conselho fala, mas nós não podemos dar tudo, vamos dar só 50%. Nossa, que absurdo, o conselho da igreja não está olhando para a obra evangelística da igreja. Só que o conselho não tem só o OMP. O conselho tem a UCP, a UPA, a UIP, a SAF, a UPH, o departamento infantil, escola dominical, departamento de missões, departamento de música. E na música tem o coral e tem o Ministério do Louvor, tem os instrumentos, tem os bancos, tem a limpeza, tem a água, a luz, e aí vai. Aí, no final, o conselho precisa fechar tudo isso. E tem a obra missionária, e tem a obra evangelística. Então, é como chegar alguém para você, aqui para nós. Tem dia que o cara chega e fala assim, só R$10, você não vai dar essa conta de luz? Tá, mas você já deu o que tinha. Agora, se você der mais 10, vai faltar 10, então não tem jeito.
Então você tem que saber administrar. Então a administração, ela é muito séria, muito séria. E agora, se caso o Belo e o Clóvis e eu administrarmos errados, aí é problema deles com Deus. Eu trago para aqui e oro por eles e converso com eles para acertar, mas senão eles vão resolver com o Senhor. Obrigado. Boa palavra, Aldair. Ele está pedindo para dar uma palavrinha para a igreja e para quem está nos ouvindo. Como funciona a administração financeira da Igreja Presbiteriana do Brasil? Você traz o seu dízimo, nós trazemos nossos dízimos, nossas ofertas, colocamos no gasofilácio, a junta diaconal recolhe, normalmente em 2 ou 3 diáconos, contam, a tesouraria, né, quem é o tesoureiro da época, vai, olha com eles, está certo, assinam valores, o conselho administra, o pastor não põe a mão no dinheiro, o pastor não sabe, não pega o dinheiro para administrar, quem administra é o conselho da igreja, o pastor tem o seu sustento, por isso é votado o sustento anual do pastor. Por quê? Porque ele não vai, hoje eu preciso de mais 2.000. Opa, agora deu não, pode deixar 1.000 lá hoje. Quer saber uma coisa? Eu vou descobrir, Rafael, uma pizzaria muito joia. Então, quando alguém me convidar, já sei quando indicar a pizzaria. Então, eu tenho que pegar mais um pouquinho de dinheiro. Não é assim. Então, a igreja ela funciona dessa forma. Além disso, o conselho administra, tem eleito anualmente 3 membros da igreja, que é o chamado de comissão de exame de contas da tesouraria. Ele vai olhar e ver tudo que entrou, tudo que gastou e em que foi administrado. Se tem alguma coisa fora, se tem alguma coisa demais. Esse mês a luz veio muito cara. O que está acontecendo? Deu dinheiro para cá demais. Por quê? Então a igreja participa disso. E quando chega no final do ano, fecha-se no dia 31 e na normalmente, primeira quarta-feira ou segunda quarta-feira de janeiro, é tudo projetado aqui e aberto não só à igreja toda, mas inclusive pessoas de fora que quiserem saber a prestação de contas de tudo que entrou, de tudo que gastou, com o que gastou. Né? Então é assim que funciona a administração da igreja. Oi? Olha, aí era uma questão para os sacerdotes na lei e esse, então, você pode fazer. Lembra, quer ver uma coisa? Vamos pensar que a Damares resolve me dar tudo na mão, como esposa. Olha a cara de satisfação dela. Mas ela faz isso porque ela quer fazer, então é bonito. Mas não por uma exigência minha. Certo? Quando alguém diz, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer assim. Então, meu primeiro, eu vou levar para casa o Senhor. Aí é uma disposição do coração. E é o que eu ia até fechar aqui com a atitude de Zaqueu, lá em Lucas 19. Mas não é uma exigência. A questão é, a assistência, dízimos e ofertas são uma obra do coração visando o reino de Deus. Não há mais aquilo. Eu aprendi, quem aqui aprendeu assim vai se identificar. Se você não der o seu dízimo, a enfermidade vem, você tem que comprar tudo em remédio. Eu acho que muitos aqui aprenderam assim. Foi ou não foi? Seu carro vai quebrar. Se for assim, então estou devendo dízimo, porque eu gastei 1.000 e pouco no meu carro esses dias. Então, mas não estou devendo dízimo não. Até porque eu não pago o dízimo. Eu entrego o dízimo, porque não é meu. Né? Deixa eu dizer uma coisa. A questão é justamente essa. Encerro falando isso. A questão, irmã Maria, é do coração.
No Novo Testamento, no reino de Deus agora é o coração. Então eu olho para o reino de Deus e digo, Senhor, eu quero ser abençoador, eu quero tomar parte, eu quero também, o Senhor não precisa do meu, mas eu quero, Senhor Deus, estar ali abençoando, fazendo com que outras pessoas conheçam Jesus, que outras pessoas saibam sobre o Evangelho, para que outras pessoas possam se alimentar. Eu quero participar do serviço do Senhor àqueles que precisam. Então, a parte de uma disposição no coração. Aí eu digo para você, é impossível você estar íntimo de Deus e não ter essa paixão pelo reino de Deus. Melhor investimento. E aí vem uma coisa mais séria. Quer ver uma coisa? A conversão é um processo do todo do homem, porque muda a sede das vontades. Então agora eu posso ter visão o que realmente precisa e vou fazer a obra do Senhor. Quando acontece a conversão, nós recebemos um novo coração, diz lá Ezequiel 36, 26. E esse novo coração, ele redireciona nossas prioridades. O versículo 27 do mesmo capítulo. As coisas do céu passam a ser o alvo principal do nosso investimento. E aí entra uma coisa, não adianta também você dar 10%, não, vou dar 15%. Tem um pregador aí, irmãos, que ele inventou 30%, 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. E comprou fazendas e fazendas, lógico, com 30%. o pai dele, né, o filho dele e ele como um santo, deve ser. Então, quer dizer, extrapola. Agora, veja bem, a questão não é, eu vou passar a dar 15%, não 10%, 15%. Maravilha. Aí eu pego os 85% e administro mal. Não, agora é 100% para o Senhor. Aquilo que é levado para casa do Senhor, 10%, e os 90%, o que eu faço dele? Como eu estou usando o investimento disso? O que eu tenho feito? Como eu tenho abençoado as pessoas? Então, é mais do que simplesmente entregar ali um valor, tá bom? Concluímos afirmando que quando o Espírito Santo entra em nosso coração, concede-nos a visão maravilhosa do reino de Deus. Os nossos olhos são abertos para outras nações, onde há muitos morrendo sem Jesus. Precisam ouvir sobre ele, porque ainda não o conhece, ou nem mesmo nunca ouviram falar. Também nos movemos a todos os que verdadeiramente são necessitados ao nosso redor, para atendê-los no amor de Jesus. Verdadeiramente, porque às vezes não precisa. Entendemos finalmente que todo o nosso ganho precisa ser para a glória de Deus, envolvendo a família, a igreja e o próximo, ou seja, o reino de Deus. Eu oro ao Senhor para que Ele mova o nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa. Como pastor e como membro da igreja, como filho de Deus, em todo momento, passamos, Damares e eu e o William, passamos um momento muito tenso com respeito à falta de recursos. 4 meses do seminário que eu não tinha recurso nem para pagar. 4 anos. Não tinha recurso para pagar nem o seminário e o alojamento juntos. Eu tive que montar um alojamento para mim, que ficaria mais barato, para que pudesse ser sustentado. E aí, Selene, Damares e eu priorizamos o reino de Deus. E nunca faltou nada. Quantas vezes chegava em casa no final do mês, o William, pai, me dá umas moedas aí. E era o resto do dinheiro que eu tinha, 50 centavos, 20 centavos, 30 centavos. Às vezes uma moeda só de 25 centavos. Mas nunca faltou. E sabe de uma coisa? Eu saí do seminário, depois de 4 anos, sem dever 1 centavo a ninguém. Porque é o Senhor que sustenta. Que é Ele que nos conduz. É Ele que abre as portas. Então, o seu coração, dízimos e ofertas hoje é o coração no reino
de Deus. Se você não é dizimista, pense nisso. Se você não é ofertante, pense nisso. Olhe para o reino de Deus e você terá uma nova visão, com certeza. Respondi as perguntas que foram levantadas? Se não respondi, depois me procura, que aí eu posso lhe explicar. Vamos